Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje, meu irmão, o Senhor quer ministrar uma palavra no teu coração. Hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre algo que tem acontecido na sua vida ou na minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor tocou no meu coração com esse assunto, porque muitas vezes nós passamos por situações desse jeito. Amém? Então hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 56, um salmo muito bonito. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Isso é muito importante para que mais pessoas acessem o canal e conheçam essa mensagem da palavra do Senhor, e também para você ficar ligado aqui nos vídeos que eu coloco, tá bom? Clique no botão abaixo, inscrever-se, e também ative esse sininho que vai aparecer do lado para você não perder nenhum vídeo, ok? Muito obrigado por todo o apoio, meu irmão. E vamos começar a reflexão de hoje. Como eu já disse, nós vamos meditar no Salmo 56. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí. Você já foi prejudicado por alguma pessoa? Alguma pessoa já tentou fazer algo ruim contra você? Você já foi muitas vezes pisado por algumas pessoas, como as pessoas costumam dizer hoje em dia? Hoje em dia, existem pessoas que querem o nosso mal, quanto pessoas que querem também o nosso bem. Também nos tempos bíblicos acontecia exatamente isso. O rei Davi, o escritor desse salmo, foi um homem que sofreu muito por conta de pessoas que perseguiam o próprio rei, perseguiam Davi. Pessoas que desejavam mal e até matar o servo de Deus, o homem segundo o coração do Senhor. Davi foi perseguido por Saul, por Absalão, e foi um desses contextos que Davi escreveu esse salmo. Ao que tudo indica, Davi escreveu esse salmo quando estava fugindo de Saul e também com temor de ser preso pelos filisteus, pois Davi se refugiou em Gate, cidade filisteia, para fugir de Saul. E através desse refúgio que ele buscou, ele também temeu muito por conta da nação filisteia, pois Davi havia matado Golias e vencido o próprio exército filisteu. Então Davi estava cercado de todos os lados por pessoas que queriam prejudicá-lo. E quantas vezes acontece isso conosco, não é verdade? Quantas vezes nós encontramos vidas, pessoas que querem somente nos prejudicar e pessoas que querem apenas o nosso mal. Às vezes fazem tudo para poder acabar com a nossa vida. Pessoas fazem o mal, pessoas que buscam sempre olhar para a nossa vida com desprezo, para sempre parecer melhores do que nós. Quantas pessoas já fizeram isso na sua vida? Você se recorda de alguma pessoa que tentou te prejudicar ou que te prejudicou? Talvez você pense assim: essa pessoa me prejudicou e Deus não fez nada. Mesmo estando fiel a Deus, confiando no Senhor, Deus não fez nada com essa pessoa. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Apesar dessa pessoa ter feito mal para você, se você confiar, Deus pode converter todo o mal em bem. Todo o mal que tentarem fazer contra nós, servos do Senhor, servos fiéis que confiam no nome dele, perecerá. Sabe por quê? Porque Deus vai converter todo o mal em bem. Você lembra da história de José? Exatamente isso que aconteceu com José. A Bíblia conta que os seus irmãos acabaram o vendendo como escravo, acabaram vendendo ele para os ismaelitas, que porventura venderam aos egípcios. E através disso José passou anos sendo escravo e também anos na prisão, após ser acusado por algo que ele nem tinha cometido. Se nós olhássemos para a vida de José naquele momento, nós poderíamos pensar que o mal que os seus irmãos lhe fizeram teve êxito. Mas, meus irmãos, José confiava muito no Senhor. José era muito fiel aos mandamentos de Deus. E dessa forma, com essa confiança em Deus, José sabia que todo o mal que os seus irmãos tinham lhe feito iria se tornar em bem, pois Deus converte todo o mal em bem aquele que confia no seu santo nome. E José, certo dia, foi chamado para interpretar o sonho do faraó. Ele o interpretou com a ajuda, com o dom que Deus tinha lhe dado.
E depois disso ele foi designado a governador do Egito e salvou muitos povos da fome pela sua previsão. Então, meu irmão, aqui nós vemos como Deus trabalha na vida daqueles que confiam. Mesmo os irmãos de José tendo prejudicado sua vida, Deus tornou todo aquele mal que eles fizeram contra ele em bem. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, acontece com você. Quantas vezes acontecem coisas ruins na nossa vida? Quantas vezes as pessoas nos prejudicam no trabalho, os nossos amigos muitas vezes, até a nossa família muitas vezes, em certas situações, tentam fazer o mal contra nós. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que se nós confiamos em Deus, Deus irá fazer o que apraz ao seu coração. E se Ele permite, é porque Ele quer o melhor para nós. E se nós passarmos por momentos de aflições por conta do mal que fizeram contra nós, nós devemos entender que maior é a vitória que Deus tem preparada para nós. Maior é a recompensa que o Senhor tem preparado para mim e para você. Pois esse mal que as pessoas fazem conosco, se nós permanecermos fiéis a Deus, Ele vai converter em bem. Então, essa é uma das perspectivas do Salmo 56. E eu quero ler ele com você, o versículo do 1 ao 4 e do 9 ao 11. Leia comigo o que está escrito na palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, meus irmãos? Olha só que palavra maravilhosa para os nossos corações. Nós vemos aqui no versículo 1 que o rei Davi clama pela misericórdia do Senhor, porque o homem tinha procurado devorá-lo. Isso porque Saul estava em busca de sua morte. Mas mesmo assim o rei declara que ele confiava em Deus e por isso ele não temia nada, porque Deus lhe protegia de todo o mal. E mesmo que pessoas tentassem prejudicar o rei, como Absalão, como Saul tentaram, eles não obtiveram êxito completo, porque Davi confiava em Deus. E mesmo que eles tivessem prejudicado o rei, porque Davi, ele viveu anos sendo fugitivo, sendo viajante, não tendo paz ou sossego, porque a qualquer momento Saul poderia atacá-lo e Saul poderia matá-lo. Mas mesmo assim, Davi confiava em Deus e não temia coisa alguma, porque ele sabia que Deus estava com ele, guiando em seu caminho. Davi reconhecia que Deus tinha todo o poder para converter o mal que Saul estava lhe fazendo em bem. Por isso que Davi confiava no Senhor. E ele fez uma pergunta no versículo 4 assim: o que pode me fazer o homem? E essa pergunta mostra para nós uma coisa. Ainda, meu irmão, que as pessoas façam mal contra você, Deus tem todo o poder para retroceder a sua situação. Nós vemos aqui também que mesmo que nós tenhamos medo do que os outros possam fazer na nossa vida, possam nos prejudicar, possam nos fazer cair muitas vezes, nós devemos confiar em Deus. Mesmo que eu e você tenhamos medo certas horas, nós devemos confiar no nosso Deus, pois a confiança em Deus é a chave para a vitória de problemas. E ainda que as pessoas, ou seja, os nossos inimigos, não no sentido de batalha, mas no sentido de pessoas que querem nos prejudicar, nós devemos fazer, sabe o que? Orar, fazer o bem para elas. Eu costumo dizer que nós temos inimigos para batalhar, Satanás e os seus demônios, mas nós temos também inimigos nesse mundo, pessoas que querem o nosso mal. Mas essas pessoas que querem o nosso mal, esses tipos de inimigos, nós devemos tratar não como realmente nós tratamos Satanás e os seus demônios, mas nós devemos pagar o mal que eles fazem conosco com o bem. Amém? Então eu quero ler com você uma passagem que se encontra em Romanos, o capítulo 12,
o versículo de número 21. Se você puder, leia comigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meus irmãos? E assim como José, Davi, assim como acontece conosco, Jesus também sofreu muito. Jesus também passou por muitas situações em que pessoas fizeram mal contra ele. A mais conhecida foi quando ele foi crucificado. Todo aquele povo declarou que queria crucificar o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus foi crucificado, e mesmo as pessoas zombando, mesmo as pessoas falando mal dele, Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo as pessoas crucificando e desejando a morte do Messias, o Filho de Deus, Jesus ofereceu o bem mais precioso para a vida daquele povo, e também para a minha e para a sua vida, a salvação. Então, meu irmão, se Jesus, o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade para fazer qualquer coisa, ter qualquer atitude, ele derramou o perdão, ele derramou bondade para a vida daquele povo, essa também deve ser a nossa atitude: derramar bondade, derramar perdão para a vida de todos aqueles que fazem mal contra nós, para que dessa forma nós consigamos seguir a cada dia Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então o que o Senhor quer te mostrar com essa mensagem, meu irmão, é que mesmo que pessoas tentem fazer mal contra você, nós precisamos pagar o mal com o bem. E precisamos sempre andar segundo caminhos que o Senhor trilha para nós. Porque ainda que pessoas tentem nos prejudicar e consigam com a permissão do Senhor, Deus quer converter todo o mal em bem. Para isso nós precisamos permanecer firmes e fiéis até o fim, para que Ele possa mudar a nossa história. Amém? Então, meus irmãos, agora eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço, para nós bendizermos ao nome do nosso Deus, para nós orarmos ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Sua presença agora nesse momento, Senhor, para te exaltar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, meu Pai, pois o Senhor é Deus, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, meu Pai, e a Sua graça e Sua misericórdia habitam em nós, e nós sabemos que não merecemos nada, mas sabemos que o Senhor está conosco até aqui. Ó Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor é Deus, e mesmo que as pessoas façam mal contra nós, mesmo que o Senhor permita, o Senhor também promete para nós que se nós firmarmos a nossa vida contigo, o Senhor vai converter todo o mal em bem. Assim como o Senhor restaurou a sorte de José, o Senhor também quer restaurar a nossa sorte, mas para isso nós precisamos confiar e firmar os nossos olhos em Ti, Senhor. Ó meu Deus, transforme a vida dessas pessoas que tanto nos fazem mal. Transforme a vida, meu Pai, dessas pessoas que têm desejado mal, dessas pessoas que nos perseguem, meu Pai. Muitas vezes por causa da fé, ou muitas vezes por sermos servos Teus, meu Pai. Em nome de Jesus, restaura a vida dessa pessoa. Nós estamos colocando ela agora no Teu altar. E mesmo que seja difícil, nós estamos derramando perdão para a vida dessa pessoa, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, derrama sua misericórdia sobre a vida dela, transforme o seu viver e mostre para ela que o Senhor pode perdoar qualquer maldade, meu Pai. Ó Senhor, nós estamos derramando perdão e eu peço que o Senhor, a cada dia, transforme a nossa vida e nos capacite para fazer o bem, mesmo aqueles que nos querem mal, meu Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe e faça com que a nossa vida seja somente para Te agradar, meu Pai. E nós sabemos que mesmo que talvez essa nossa atitude de praticar o bem, de não pagar com as mesmas moedas, seja uma atitude boba, meu Pai, nós sabemos que a nossa recompensa não é aqui, que a nossa recompensa é contigo no céu com o nosso galardão, meu Pai. Nós Te agradecemos, meu Pai, e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.